E aí galera, Gabriel Oliveira na área aqui novamente. Eu vim postar o segundo vídeo aqui da explicação da placa de circuito receptor. Eu expliquei um pouco sobre ela no primeiro vídeo. Queria agradecer aí o pessoal, tá chegando a 2.000 visualizações do meu primeiro vídeo. O canal tá crescendo aos poucos. Vou tentar postar vídeos aí com mais frequência. E hoje eu vou postar a segunda parte então da placa de circuito receptor do carrinho de controle remoto que eu havia feito aí nos vídeos anteriores. Então essa segunda parte eu explico sobre a solda, né, as conexões, os terminais e a parte da comunicação com o módulo de frequência aí, o módulo NRF24L01, que é um módulo de comunicação. Então no documento eu explico detalhadamente como fazer as conexões, as soldas, a limpeza da placa de fenolite. E também vou deixar o documento para download aí. Então quem tiver interesse, quem gosta dessa área, quem não gosta também, é uma oportunidade. E vocês acessem lá, façam o download. Deixe aí seu like, se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo. Bora lá pro vídeo então. Então vamos começar com o segundo processo, que é o processo de soldagem. E esse processo aqui eu vou explicar como eu fiz a soldagem dos componentes eletrônicos na plaquinha de fenolite, né, que eu demonstrei no primeiro processo. Quem ainda não viu, vai lá no canal e baixe lá o documento que eu deixei preparado. Assista o vídeo também, porque no vídeo eu explico por cima um pouco de como eu fiz o processo, para que você consiga entender essa segunda parte aqui. Aqui nesse texto eu cito parte a parte. Primeiro eu coloco o texto, depois a imagem de como que eu fui fazendo a preparação, né, para conseguir soldar os componentes eletrônicos nessa plaquinha aqui. Então esse primeiro processo, né, eu fiz um processo de limpeza, onde eu tirei aqui a impureza da placa, né, a gordura deixada pelos dedos aí da mão. Ela acaba deixando essa impureza meio que gordurenta na placa, porque você precisa manusear a placa para conseguir fazer aquele primeiro processo, colar os componentes aqui. Isso acaba deixando essa sujeira na placa. Então a solda, o estanho, se não fazer essa limpeza, ela não fixa direito nos terminais de cada componente e não consegue fazer a fusão aí com perfeição na placa de fenolite. Então é necessário ter uma buchinha ou uma esponjinha para fazer essa limpeza e remover a gordura. Então quando a placa já estiver com o cobre brilhoso, sem a gordura, é necessário utilizar uma pasta de solda, que ela ajuda, né, a fusão do arame de solda com a parte de cobre da placa. E aqui nessa imagem eu demonstrei aqui como que foi feito, né, a adição da pasta de solda. Então eu peguei um pincelzinho, molhei o pincel na pasta de solda e fui passando nos terminais. Passei em todos os terminais de cada componente da placa e fiz aqui a ponteação. Então ponteei todos os terminais, né, da plaquinha aqui. Primeiro fiz desse lado, depois eu ponteei do outro lado. No texto está mais detalhado. Eu sugiro que leem com atenção o texto que eu deixei preparado aqui. Não vou falar citando o texto inteiro, o vídeo ficaria muito grande, né? Tem muito detalhe aqui. Então depois de ter feito toda a ponteação, eu separei 3 cores de fios: preto, vermelho e amarelo. Então eu fiz um desenho aqui do lado, simplificado, para explicar mais ou menos o que eu fiz aqui. Então a bateria que eu utilizei para o projeto seria uma bateria de 12 volts. Né? Eu tenho vídeos aí ensinando como fazer essa bateria. Quem tiver interesse, dê uma olhada lá também. Então o que eu fiz? Eu fiz a união aqui do conector burn de 2 vias, mais o regulador de tensão. Esse regulador de tensão é aquele do primeiro vídeo, né, o 7805. Então eu fiz a conexão aqui da entrada de alimentação com o regulador de tensão para obter aí uma regulagem de 5 volts. Né? Ele é 0,5 porque ele regula para 5 volts. Tem vários tipos desse modelo aqui, de regulador de tensão. Quem tiver interesse, dê uma olhada também, que eu falo isso no projeto, no texto. E o fio preto aqui sendo neutro. Então eu fiz uma extensãozinha aqui, da onde eu vou puxar para os demais lugares aqui do circuito as tensões aqui de 5 volts. Vou pulando aqui o texto, mas sugiro que vocês vão lendo. O próximo passo seria criar aqui uma entrada para a ponte H, né, controlar os motores aí DC.
para frente, para trás, rotação, etc. Então daqui da extensão, né, eu movimentei aqui o fiozinho um pouco para baixo para ficar melhor aqui, né, mas é a mesma coisa. Então eu puxei aqui um fio de 12 volts para caso eu queira alimentar uma ponte H com a mesma tensão de entrada daqui. O fio negativo que eu puxei também, né, no neutro, na ponte H, lembrando que esse negativo, né, o ground, ele tem que estar ligado a todo o sistema, inclusive ao GND do Arduino, para que a ponte H funcione. O fio de 5 volts aqui, representado pela cor amarela. Aqui o desenho simplificado. Vou passar para o próximo aqui. Então a figura 18 aqui, que eu esqueci de tirar esse detalhe aqui. Mas aqui é apenas a numeração da figura, né? Então aqui eu fiz o módulo mais os capacitores. Então esse próximo passo passa para o regulador de tensão AMS 1117, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se é esse regulador mesmo. É o AMS 1117. Então esse regulador é um módulo. Aqui no meio você tem o reguladorzinho, que, né, esse desenho é exatamente igual ao módulo. Aqui você tem um reguladorzinho de tensão e o circuito aqui você tem o fornecimento de proteção do circuito, né? Ele é um circuitinho, é melhor usar ele do que simplesmente o CI. Você tem aqui uma proteção contra algum curto-circuito que venha prejudicar o módulo aqui. E com aqui o capacitor você evita que ele perca o sinal por falta de energia ou alguma coisa assim do circuito. Então aqui eu coloquei aqui o neutro, né, que vai conectar aqui no input do módulozinho, e os 5 volts que vem aqui também no input positivo. Aí ele passa pelo regulador e regula para 3.3 volts, que é o ideal para que o módulo venha funcionar. Então aqui você já tem uma saída do output regulada para 3.3 volts e aqui também o negativo, que vai conectar a perninha do negativo do capacitor e aqui o positivo do capacitor. Os capacitores eletrolíticos eles vêm com uma tarjinha do lado aqui que é onde é o negativo, então é fácil identificar a polaridade dos capacitores. Aqui é uma barra header de 2x4, que ela tem 8 pinos de conexões, que é perfeito para o encaixe do módulo, é um módulo de comunicação. O ponto 4, né, do circuito, eu fiz a conexão aqui que vem direto do regulador de 5 volts, que vai para o capacitor, né, também, fazendo a mesma coisa, ligando o negativo e o positivo no capacitor para alimentar o servomotor. Essa barrinha aqui é uma barra header de 3 vias, que eu destaquei, né? Elas vêm com, acho que uma barrinha com 40 vias que você compra, e para usar elas você só destaca com alicate e você consegue quantas vias você precisa para usar no seu circuito. Tem essas barras de 90 graus e tem as barras também de ângulo reto para cima. Então essa barra header macho e essa barra header fêmea. Não sei se é header ou header que fala, é cabeçalho, acho que é a tradução correta. E aqui eu deixei uma via separada para a comunicação do Arduino. O Arduino vai mandar o sinal para cá. E aqui vai fazer com que o servomotor se movimente esquerdo ou direito, de acordo com a programação do seu ângulo, né, da programação do Arduino. Então vou passar aqui pela parte já da solda aqui dos demais componentes. Vou passar, aqui tem a imagem real de como ficou, né? Aqui é a parte onde é o módulo de regulador de tensão de 3.3 volts, que dá suporte ao módulo de comunicação. E depois daqui para cá, vem aqui para o passo 4, que foi onde eu expliquei do capacitor, mas a barra header de 90 graus, que é do servomotor. Depois seria a parte da conexão com o Arduino. Então vou passar para o desenho aqui mais simplificado. Então seria esse aqui, né? A gente tinha terminado nesse na explicação anterior, né? Agora passamos para o ponto 9 aqui, onde vai vir direto também da extensão ali.
Então seria daqui, ó. Pegaria daqui e viria para o Arduino no positivo e o negativo para o capacitor aqui. Então aqui eu liguei para o CRU, né, diretamente do Arduino. Depois aqui do capacitor eu conectei ele diretamente. O neutro também foi no GND, né, o ground, o terra. Então pode notar que todo o circuito está conectado ao negativo, para que tudo funcione corretamente aí, que o Arduino consiga identificar todos os componentes do circuito, servomotor, ponte H, módulo de comunicação, módulo NR24L01, que é o módulo de comunicação, as LEDs. Então tudo está conectado aqui ao chão do sistema. E também fiz uma conexão para as LEDs, né? Aqui seria a LED que era a seta, né, de trás do veículo, essa de trás e essas duas da frente. Mas aqui, por exemplo, elas estão ligadas em paralelos porque seria apenas uma comunicação com uma porta do Arduino. Aqui seria uma outra porta do Arduino. E aqui teria a LED, né, que seria um efeito de iluminação. E aqui um efeito de iluminação para os faróis. Aqui uma outra, por exemplo, neon que eu utilizei embaixo do veículo. 4 LEDs em paralelos unidas a essa conexão aqui. E aqui um buzzer que eu coloquei, não precisa de capacitor, de resistor, porque eu usei um buzzer que precisa de no mínimo 5 volts, então não tem perigo dela queimar. Mas aqui necessitaria de um resistor para as LEDs, porque LEDs aí que não seja branca, né, quando você alimenta ela com 5 volts, ela pode queimar, com certeza queima por causa da sua resistência, que é muito baixa. Então nesse próximo circuito aqui eu demonstro aqui toda a ligação do circuito completa. Né, aqui tem a by header de 4 vias que eu utilizei para a comunicação da ponte H. Aqui estou usando apenas 2 comunicações, você pode usar as 4, mas com projetos específicos aí que tem um código que você consegue controlar frenagem, né, outras coisas aí da ponte H. Mas como no meu código já deixei detalhado a aceleração, 2 níveis de aceleração, por exemplo, quando o ângulo do joystick estiver numa posição, ele vai acelerar um tanto, quando tiver 100% vai acelerar outro tanto, então eu precisei só de 2 vias de comunicação. Então aqui é o pino 1 e o pino 2, que eu utilizei aqui no 6 e no 5, se não me engano, do Arduino. Aqui estaria completo já o circuito da ponte H, eu só conectaria a ponte H aqui no neutro e conectaria a parte da alimentação da ponte H aqui no 5 volts e os 2 pinos aqui colocaria na parte da comunicação da ponte H, nos pinos de referência à comunicação. Esse pino aqui eu não usei para alimentar a ponte H, porque eu usei uma bateria externa para alimentar. Usei 2 baterias no meu projeto. Uma para o circuito e uma outra externa para alimentar os motores. Né? Isso aí evita interferência também, né? Porque o motor ele gera um pico de corrente e esse sinal pode prejudicar a comunicação do circuito. Então usei uma bateria fora para que não tenha esse interferência e venha aí resetar o circuito ou falha de energia, comunicação, essas coisas aí. Então o circuito ficou bem estabilizado por causa dessa fonte externa, né? Essa outra fonte de alimentação. Mas se acaso você utilize aí esse mesmo circuito, uma única bateria, eu sugiro que eu não utilize motores muito fortes. Se acaso também utilizar, sugiro que eu utilize uma bobina de filtro de energia, sonoidal, para evitar aí falha na comunicação, ligada diretamente aqui ao pino aqui da fonte de 12 volts. Então voltando aqui, então aqui está a comunicação. A parte da comunicação é muito importante nesse circuito aqui, porque é necessário que os pinos estejam conectados corretamente com o Arduino. Existem arquivos na internet que ele fala da comunicação SPI do Arduino, que todo Arduino tem aqui uma comunicação reservada para os pinos dele.
Então aqui ó, é necessário que os pinos 11, 12 e 13 do Arduino, que é a comunicação MUSI, MISO e SCK, representada respectivamente, né, os pinos CNE e CE serão ligados ao pino 9 e 10 do Arduino. Então esses pinos aqui são os mais importantes, e é importante que você reserve esses pinos aqui para fazer a comunicação do Arduino. Então aqui no circuito eu peguei os fiozinhos, né? Peguei, por exemplo, aqui ó, o pino 9. O pino 9 é representado por esse fio branco. Então soldei aqui diretamente o pino 9, passei por dentro aqui para que o fio não ficasse caindo, né? Bambo. E depois conectei aqui ao CE do módulo de comunicação. Depois eu peguei os outros pinos, né? O azul aqui, por exemplo, que é o pino 13. Soldei também aqui ao SCK do módulo. E depois aqui os outros pinos, laranja, pino 10, pino 11, o marronzinho aqui, meio marronzinho cor estranha. E fui soldando. Essa parte aqui com atenção é facinho de fazer, não tem segredo também. Aqui eu deixei, né, um trecho aqui brevemente explicando o que significa cada pino CE, CSN, SCK, MUSI, MISO, e esse que eu não usei, que é o IRQ. Deixei explicando aqui a função de cada um deles. Esse é o módulo de comunicação, né, o NRF24L01. O controle remoto tem que ter um módulo desse, e a placa de circuito tem que ter um módulo desse também. Existem, acho que, se não me engano, 4 tipos desse módulo aqui. Tem um módulo que tem uma antena embutida, que é um módulo desse que eu usei aqui, que é uma antena inferior, né? Um circuitinho inferior que ele chega aí no datasheet fala que ele chega a 60 metros. Mas utilizando esse módulo aqui, com o primeiro projeto que eu fiz, eu consegui chegar a mais ou menos uns 40 metros, com a bateria full carregada. Não consegui chegar com mais que isso, utilizando o módulo pronto, mas parece que você consegue aumentar esse alcance com uma antena externa no circuito. Não sei muito bem como funciona esse esquema, mas parece que é verdade, você consegue um alcance maior com essa antena e esse esquema. Mas você pode também adquirir um módulo que ele vem com uma antena, que é o que eu utilizei nos meus projetos futuros, né? Nos projetos melhorados aí desse circuito. E com essa antena eu cheguei a mais ou menos a 1 km numa linha reta. Consegui medir e cheguei a quase 1 km. É uma distância muito grande, você poderia utilizar esse circuito para um aviãozinho de controle remoto, um drone, né? Então sugiro que para distâncias maiores você utilize um modo melhorado com antena desse módulo aí. Então aqui está o circuito completo, o módulo aqui já está funcionando, o módulo de regulador de tensão aqui está regulando para 3.3 volts, está funcionando, e o Arduino aqui já está funcionando também, perfeitinho. Depois é só passar o código para o circuito. Você abre a ideia do Arduino lá no seu computador, transmite o seu código, né? Você vai precisar de um adaptador para transferir o código diretamente do computador para esse Arduino, o Pro Mini, ou você pode também utilizar um Arduino Uno. Você usa ele no seu computador, o Arduino Uno, e jumpeia os jumpers no Arduino Uno e consegue fazer a transferência do código aí sem nenhum problema. Eu utilizei um Arduino Uno porque eu tenho ele aqui também e consegui fazer a transferência através do Arduino. Então aqui a explicação de cada componente. Aqui a entrada para o módulo de frequência aí, esse é um módulo de comunicação via rádio. Aqui está todos os pininhos referentes aqui à conexão. Aqui é o módulo ponte H, você tem a entrada de tensão aqui da entrada da ponte H para controlar os motores. Aqui o chão do sistema. Aqui você teria o VCC,
que é a alimentação da ponte H. Os pinos de comunicação, que eu utilizei 2 apenas. Aqui a alimentação de todo o circuito, VCC e o GND. Pino para a comunicação do servomotor, seria esse aqui, o pino digital. O VCC para alimentar o servomotor e o negativo. Aqui para alimentar duas LEDs da direita e esquerda, e aqui para alimentar as LEDs da direita, né? LED que ficaria lá atrás e a LED que ficaria na frente. Aqui a saída para a LED. Aqui a configuração do pino 1 e seria para uma saída alternativa de uma outra LED. E aqui para o pino 4, saída do buzzer. Então aqui estaria o circuito completo, o receptor. E aqui o datasheet simplificado, que foi um desenho que eu fiz aí. Então, olhando com detalhes aí no circuito e lendo o texto e fazendo os passo a passo certinho, não tem erro, você vai conseguir chegar aí num resultado como esse ou melhorado ainda. Então esse aqui é só um exemplo de como eu fiz o circuito. Aí vocês adaptam o melhor jeito que vocês acharem aí no seu circuito, no seu projeto. Esse método de utilizar a placa de fenolite, mas os componentes deixa o circuito mais, como se diz, mais rígido, evita falhas. É muito bom utilizar essa plaquinha de fenolite, não é tão cara. Comprar ela com preço acessível no mercado. E você consegue fazer circuitos aí interessantes. Não precisa você fazer o processo de circuito no computador, utilizar produtos químicos para fazer as ligações eletrônicas, né, numa placa, numa chapinha de circuito. E esse aqui você consegue utilizar fios para fazer as conexões dos terminais. Espero que tenham gostado aí da explicação. Expliquei como eu havia dito, expliquei meio por cima. Sugiro que baixem o documento para ler certinho e fazer o projeto acompanhando os passo a passo das imagens, do texto e da explicação aí. E até mais, galera. Deixa aquele like aí, quem gostou, quem não gostou também. Deixa a sua opinião. Se tiver uma sugestão melhor, também coloca aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!